Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria, em primeiro lugar, enaltecer esta iniciativa consideravelmente legislativa, promovida sob a forma de petição e promovida pelo Sindicato dos Professores na Madeira, que visa a valorização do subsídio de insularidade. O artigo 167 da Constituição permite, e bem, que os grupos de cidadãos e eleitores possam apresentar e participar no procedimento legislativo. E, por isso, este é um momento que eu considero histórico, sobretudo para a valorização da democracia, que se deseja cada vez mais participativa. Em relação a esta iniciativa, sobre a forma de petição, gostaria de tecer alguns considerandos iniciais. Em primeiro lugar, o madeirense, seja ele funcionário do sector público ou privado, perdeu consideravelmente muito poder de compra. E não podemos esquecer, porém, que os madeirenses e os porto-santenses fazem parte de uma região insular e que está sujeita a todos os condicionalismos, nomeadamente o de viver numa região com ilhas e que estão sujeitas a situações de custos acrescidos. E por isso é que nós temos, e bem, o diferencial fiscal e a oportunidade de viver e de ter um custo de vida muito semelhante ou aproximado a quem vive num território continental. Mas nós não podemos esquecer o seguinte: temos menos um ponto percentual na taxa geral de IVA relativamente ao continente. A dívida global da Madeira cresceu, consideravelmente entre 2023 e 2024. No final de 2023, a dívida estava nos 5.571 milhões de euros e cresceu para o segundo trimestre de 2024 mais 45 milhões. Portanto, a dívida continua a crescer e o despesismo, infelizmente, a crescer. O serviço da dívida para o próximo ano está acima dos 600 milhões. A receita fiscal, que poderá considerar-se extraordinária, infelizmente não está a servir para aliviar fiscalmente os madeirenses ou para considerar medidas para reduzir o custo de vida. A receita fiscal extraordinária está a servir para viagens, para custear estudos de bitcoins, para pegar no dinheiro do povo e construir campos de golfe, está a servir para promover nomeações políticas de amigos, de amigas, de cônjuges, de assessores para empresas públicas que depois, empresas essas que definem aumentar o preço da água dos resíduos sólidos e colocam o povo, uma vez mais, a pagar esse peso dessas mordomias e dessas nomeações. E não esqueçamos que, a juntar a tudo isto, haveria outros considerandos a tecer, mas os custos de transporte de mercadorias por via marítima, o custo é 18% comprovadamente mais caro do que, por exemplo, nos Açores. E, portanto, perante este cenário, podemos perguntar se o orçamento regional comporta todos estes eventuais acréscimos.
se suporta estes, e porventura, benefícios para uma classe que tem sido desfavorecida há muitos anos. E, portanto, senhoras e senhores deputados, são precisas medidas sensatas, medidas adequadas e com responsabilidade. Prometer o céu na terra, não tendo um retrato real e concreto das contas públicas, é um caminho altamente perigoso. Portanto, é necessário ter responsabilidade nesta matéria e verificar o real estado das contas públicas. E, portanto, nós necessariamente acompanharemos esta iniciativa desse ponto de vista, mas é importante definir e ter conhecimento do real impacto financeiro que ela comporta. Mas vejamos o seguinte, numa altura em que se fala dos funcionários públicos, eu gostaria de aproveitar para aqui fazer um reparo e um alerta. O subsídio de insularidade, no nosso ponto de vista, deve servir todos, sem exceção. E podemos invocar a Constituição de igual forma como há pouco reforcei e sugeri. Mas é preciso proteger os funcionários públicos, neste momento, que são perseguidos por este regime. São perseguidos por este regime. Eles estão a coartar a liberdade de expressão dos funcionários públicos que não estão do lado de Miguel Albuquerque. E, portanto, senhoras e senhores deputados, responsavelmente, é fundamental garantir uma proteção especial aos funcionários públicos efetivos, sobretudo aqueles que no seu processo de escolha da filiação partidária ou da opção política possam pensar e agir de forma diferente. Porque o que acontece neste momento e que este regime de Miguel Albuquerque promoveu foi a perseguição aos funcionários públicos que livremente escolheram outras opções. E é isso que eles sentem medo de represálias, sentem medo de terem tomado outras posições diferentes. E o que está a passar é um verdadeiro atentado à democracia e à propotência de Miguel Albuquerque pela aversão a pensamentos diferentes no que respeita a funcionários públicos. E, portanto, nós aqui temos que garantir essa proteção. Temos que garantir a proteção destes funcionários públicos que, muitas vezes, são obrigados a ter ou a concretizar uma mobilidade forçada para deslocar ou para serem deslocados para outros locais, sobretudo locais que não são áreas de conforto do ponto de vista territorial, afetiva ou familiar. E é isso que está a acontecer, senhoras e senhores deputados. Quando nós falamos com estes funcionários na rua, é isso que eles vêm dizer. Que têm medo de Miguel Albuquerque e das perseguições que este governo está a fazer à administração pública. E, portanto, têm medo de conselheiros que também põem e dispõem naquilo que deve ser a liberdade de escolha, a liberdade de atuação. Portanto, senhoras e senhores deputados, uma palavra de responsabilidade. Nós temos que ter noção do real estado das contas públicas. Atenção, qualquer governo ou qualquer outro governo que inicie esta região tem que fazer uma auditoria
externa às contas, porque eles estão a esconder muita coisa. Eles estão a esconder facturas, eles estão a esconder negociatas, e nós não nos podemos comprometer, se somos responsáveis, com quaisquer medidas que aumentem extraordinariamente a despesa, sem realmente. Isto é um discurso concreto, realista, de responsabilidade. Não é como o Partido Socialista, agora se me permite a opção, na sua campanha para as regionais, prometerem dinheiro a tudo e todos e prometerem propostas. Isso não é responsabilidade, isso não é ter uma atitude digna, séria, dizer aos madeirenses o seguinte: meus amigos, nós não sabemos como é que está as contas, não podemos confiar nestes senhores. Agora, eu jamais iria me comprometer, que a palavra é importante, com uma promessa ao madeirense, quando saberia a partida que ela representaria um esforço financeiro considerável, sem saber como é que estavam as contas. Não, eu pergunto aos senhores, senhoras e madeirenses e porto-santenses, confiam em Miguel Albuquerque, naquilo que ele diz, da boca para fora? Confiam em Miguel Albuquerque? Não confio. E, portanto, a palavra confiança é fundamental. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, apenas reforçar algumas ideias e deixar nota de um assunto já meio esquecido. Desejava, antes de mais, acompanhar os deputados que referiram o trabalho do sindicato, dizer-lhes que quem luta pelos seus direitos nunca será escravo de ninguém. Bom trabalho. Concordo consigo, Sr. Deputado Nuno Morda, também. Urge criar um equilíbrio entre subsídios e solidariedade para os funcionários públicos e o setor privado. Juntos partilham dificuldades, juntos têm que ter a atenção do Governo. Claro que há pessoas que brincam com estas situações. Bom, a moralidade, a responsabilidade cabe a essa gente. Atenção ao cabelo, Sr. Deputado, atenção ao cabelo. Agora a petição. As percentagens mencionadas de 6,5% e 7% referem-se ao primeiro e segundo escalões de rendimento. Referem-se a quem ganha o salário mínimo, os salários mais baixos. Isso é compreensível, E quanto àqueles que apostaram na sua formação? Quanto àqueles que apostaram na progressão, nas horas em frente ao computador, nos fins de semana roubados à família... Srs. Deputados, vamos ouvir a intervenção do Sr. Deputado Carlos Filho. Aqueles que apostaram no trabalho para ganhar um pouco mais, não merecem também eles ver reconhecido esse sacrifício? Os 3,7 peticionados são de inteira justiça. Não podemos castigar uma vez mais a classe média só porque ganham um pouco mais. Não queria terminar sem falar também do subsídio de insularidade do Porto Santo e dizer que o processo judicial é uma falácia. Urge resolver as questões do subsídio de insularidade também no Porto Santo. Obrigado.